Aqui nós temos uma longa e extensa resposta do Rebbe, manuscrita pelo próprio punho de sua mão, às margens de uma carta em inglês, que ele responde a uma moça, a uma jovem que lhe escreveu. E aqui nós temos como um rascunho de algo adicional, carta, a resposta. O Rebbe aqui escreve em hebraico para que seja traduzido para ela. E o Rebbe escreve o seguinte, aqui mais uma vez nós vemos como o Rebbe se dedicava e dava atenção aos jovens em especial. לכותבה שלא תמיד מוצא מענה לשאלות ששואלים אותה ראיות ליהדות ותורה ומצוות. Essa moça escreveu para o Rebbe que ela se encontrava num dilema, que ela, pelo visto, era única praticante, ou que adotou a prática judaica no seu meio ambiente, e lá, pelo visto, também ela era bombardeada de perguntas e questionamentos sobre o judaísmo. E ela escreve ao Rebbe que nem sempre ela encontra uma resposta apropriada para as várias perguntas que lhe são lançadas, perguntas que trazem para ela pedindo provas do judaísmo, sobre Torá, sobre as mitzvot, sobre os preceitos, e ela escreve para o Rebbe que nem sempre ela sabe as respostas, ou mesmo que ela busque, ela não encontra, e ela não sabe exatamente o que responder a todas as pessoas que estão a questionando e contestando. Então escreve para ela o Rebbe, é óbvio que você não precisa se desanimar por causa disso, e não há motivo para você se abalar por causa disso. Porque saiba que mesmo anciões, mesmo pessoas já de idade avançada, que dedicaram todos os dias da sua vida ao estudo da Torá, também eles, mesmo eles, não são todas as perguntas que eles são capazes de responder. Não são para todas as questões que eles têm respostas. Portanto, e podemos dizer que não há nada de errado e surpreendente nisso, porque na prática o mapele she'adam nivra ein be'cholto le'avin chokhmat Hashem shegilah betorato atachlita. Porque qual é a surpresa se nós, seres humanos, criaturas humanas limitadas, não temos a capacidade de entender a sabedoria divina, Deus infinito e limitado, que Ele nos revelou na sua Torá? Se nós não entendemos isso a fundo, ou não entendemos isso na sua totalidade, isso não é de surpreender, porque nós somos criaturas limitadas, nós somos criaturas de carne e osso, enquanto que a sabedoria divina é algo infinito e limitado. E é óbvio que o fato de nós não compreendermos totalmente tudo aquilo que consta na Torá divina, isso não deve afetar de forma alguma, Deus nos livre, o nosso cumprimento das mitzvot. A nossa prática dos preceitos não deve estar condicionada num entendimento prévio nosso. Por quê? Porque a Torá é divina e, portanto, as suas leis também, elas são ilimitadas acima da nossa compreensão. Prossegue o Rebbe escrevendo para ela. Quando você refletir um pouco, você vai perceber que a maioria das pessoas que te questionam, que te lançam perguntas, não se trata de pessoas que estão em busca da verdade, querendo entender as coisas, mas sim, a maioria dessas pessoas te lança essas perguntas e questionamentos porque elas estão em busca de uma autojustificativa. Elas querem se desculpar ou aliviar a sua consciência, desculpar-se lifnei acherim vegam atzpunam, ou seja, aliviar-se, seja diante de outros, ou seja, diante da sua própria consciência, al she'azvu derech chaim de avoteihem v'avot avoteihem, do fato, ou pelo fato delas terem deixado de lado, abandonado o caminho de vida dos seus ancestrais, dos nossos patriarcas, seja o fato delas não estarem cumprindo Torá e Mitzvot, não estarem implementando o judaísmo na prática,
as faz buscar justificativas e pretextos para aliviar sua consciência. O fato de elas terem deixado de lado tradições milenares do nosso povo, shekama mehem nafsru nafsham alayadut, que muitos dos nossos antepassados, inclusive, sacrificaram as próprias vidas em prol do judaísmo. Vehem parku al Torah e mitzvot bishvil nochiut hachaim agashmim. Enquanto que essas pessoas que te questionam, que te contestam, elas largaram o modus vivendi judaico, cumprimento de Torah e mitzvot, na verdade apenas por conforto pessoal, por comodidade pessoal, pela comodidade que oferece o mundo material e físico. Então, quando você refletir, você vai perceber que na prática a maioria das perguntas vem em função disso. Por outro lado, o Rebbe escreve a ela também: Eina tzodeket bekotva shetzarich liot bisviva bilti datit, shezeu aderech livchon kochot atzmo. O Rebbe diz: você não está certa naquilo que você escreve, não procede aquilo que você escreve, que você deve estar ou deve viver num bairro, numa vizinhança que não é religiosa. Porque somente dessa forma seria a maneira de você se autoafirmar ou de você testar as tuas convicções, as tuas forças. Não é? Então, ela escreveu para o Rebbe, essa moça, que, pelo visto, deve ser adequado justamente ela morar, deve ser no lugar que ela morava, uma vizinhança, um lugar cercado de pessoas não religiosas, que assim ela poderia se autoafirmar, que dessa forma ela poderia verificar e constatar a força das suas convicções. O Rebbe diz não, que ele não concorda com isso, que é a draba, pelo contrário, kol echad vechad mitpalel, cada um de nós reza, o bitchilat hayom, e logo no início do dia, na sequência das bênçãos matinais, todos nós incluímos lá um pedido. Todos nós, isso inclui Vafilu Tzadik Gamur, mesmo um justo completo, pessoas espiritualizadas das mais elevadas. Lá nós pedimos todos os dias pela manhã a Deus, Ve'al tevieinu lidei nisayon. Deus, por favor, não nos submeta a provações, não nos submeta a testes, porque nós assumimos que nós somos muito frágeis nas nossas convicções de espiritualidade, etc. Ou nós temos as convicções, mas a carne é fraca, então por isso nós pedimos a Deus que não nos traga testes, provações. Então, na verdade, com certeza a própria pessoa não deve se expor a testes e provações. A pessoa não deve ela mesma se enquadrar nessas situações. Pelo contrário, ela deve evitar essas situações. A gente até pede ajuda de Deus para não estar nessas situações de teste e de tentação. Ela que Shakadosh Baruch Hu mazmin nisayon tzarich liot chazak velamod benisayon. Apenas quando Deus ele traz a pessoa a uma situação de teste, quando Deus submete a pessoa a uma provação, daí sim nós devemos resistir, nós devemos estar firmes e superar esse teste. Mas a própria pessoa se expor e procurar testes e tentações, o Rebbe fala, isso não é apropriado. O Knissah levikuchim zeu tafkidam shel rabanim bechulei. E entrar em debates, em discussões ideológicas, teológicas sobre Torá, mitzvot, religião, etc. Isso não é o seu papel. Isso pode ser o papel de rabinos, de mestres espirituais, avalishar anashim urak shemuchrachim lazeh. Mas outras pessoas apenas quando são obrigadas a estar nessa situação, então, eventualmente, elas têm que responder, dizer alguma coisa para deixar claro que elas não compactuam com ideias opostas, mas de forma geral, viver lá no meio ambiente, onde a pessoa está cercada dessas questões e contestações, desses questionamentos constantemente, isso não é apropriado. Kamuvan tzodeket bekotva she'y efshar lasot pshara batorah. O Rebbe continua, escreve para ela, é óbvio que você tem razão naquilo que você escreve, que não é possível abrir mão de coisas na Torá, de dar jeitinhos ou adotar meio termo, ou seja, dar um desconto no campo de Torá e Mitzvot, fazendo adaptações. Como é possível fazer
adaptações em algo que é a verdade absoluta, Natun me Hashem Emet, que nos foi dado do Deus que é a verdade, do Deus da verdade. Então, a verdade não admite adaptações, que isso acaba se tornando algo falso, são deturpações. Isso que alguns disseram para você, que o próprio judaísmo abre mão de certas coisas, dá desconto, etc. Como, por exemplo, se profana o Shabat, ou se deixa de lado o Shabat para situações críticas de salvar vidas, o Rebbe diz, saiba que isso absolutamente não é considerado um jeitinho, nem uma adaptação, nem um desconto, nem um meio termo, Kim Din Emet. Isso faz parte da lei judaica. Esse é o cumprimento e implementação da própria lei da verdade da Torá, Kishar Dinei Torat Emet, como diversos outros dinim, diversas outras leis da nossa Torá da verdade. Ou seja, que existem leis diferentes e às vezes até opostas, dependendo do caso. Por exemplo, Din Latsum Beyom Kippurim. Existe uma lei na Torá que prescreve jejuar no dia de Yom Kippur. E por outro lado, existem leis Isur Latsum Beshabbat Veyom Tov, que proíbem jejuar no dia de Shabbat ou no dia de Yom Tov, ou Veisur Latsun Lemesukan, ou mesmo no dia de Yom Kippur, a pessoa que corre risco de saúde, não só que ela está dispensada, não precisa jejuar, para ela se torna proibido jejuar. Ou seja, a Torá, dentro da sua verdade, ela estipula leis que, por mais que às vezes parecem paradoxais, ou opostas, mas depende o dia, depende a pessoa, depende a situação, e a própria Torá estipula assim. Da mesma maneira, Isur le'avir esh beShabbat Kodesh. Por um lado, a Torá proíbe atear fogo no dia sagrado do Shabbat, mas ao mesmo tempo nós temos Tzivui le'avir esh le'atzil mesukan. Nós temos uma obrigação e uma ordem da Torá de acender uma fogueira, se é para aquecer uma pessoa que está doente, ou cozinhar para ela, se isso é vital para ela, para salvar uma pessoa que corre risco de vida. Então aqui não só que é permitido atear o fogo no Shabat, é obrigatório. E o mesmo acontecia também no templo sagrado, quando havia uma mitzvah no próprio Shabat, de atear fogo no altar para trazer as oferendas em Shabat. Portanto, isso que lhe dizem que nós vemos na própria Torá ou no judaísmo que há descontos, isso não procede. Na Torá nós temos leis claras, permitindo ou proibindo, dependendo da situação, dependendo das pessoas, etc. E a nossa Torá é Torá Temet, a Torá da verdade, portanto ela não está sujeita a modificações e reformas.